carta melancólica, né? Não falei que ele ia sofrer e tal, né? O Pedro começa a dizer assim: olha, eu quero que vocês lembrem algumas coisas gloriosas. E aí, primeira coisa que ele faz, no verso 3 lá, ele começa a bendizer o nome do Senhor. Olha para mim aqui. É fácil bendizer o nome do Senhor quando tudo está bem, né? Quando você está fazendo picanha. Já viu? Quando você põe a bichinha na chapa, ela vai, né? Oh, aleluia, né? Aí você vira, oh, glória a Deus, né? Aí você vê a gordurinha ficando amarelinha, oh, Senhor, tu és bom, né? Maravilhoso é o teu nome. É fácil bem dizer ao Senhor quando você está de férias em Camboriú. É fácil bem dizer ao Senhor quando as contas estão em dia, quando você não está doente, quando o seu marido está um doce. Mas que homem maravilhoso, Senhor. Esse homem caiu do céu. Não caiu do céu? Você sabe o que aconteceu com quem caiu do céu, né? Quando a sua mulher está um doce, aí você fala: Senhor, bendize a minha alma ao Senhor. Agora, quando a gente, né, põe o ovo ali, quebra o bichinho, né? Você fala: Jesus, né? Tem misericórdia, né? Põe um salzinho, fala: Jesus, tal. Quando está faltando as coisas, quando as dívidas acumulam, quando você está doente, quando o marido está chato. O marido tem umas épocas, né? E eu sou marido tem época que está azedo, está chato, né? Mulher também. E aí o Pedro está dizendo assim, olha, ele começa a bendizer a Deus, ensinando o povo a bendizer ao Senhor. E o Pedro também estava passando algumas lutas e perseguições. E ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa a falar o que é que Deus fez. E qual é a proposta para nós aqui? Quando nós, que já aceitamos Jesus, temos convicção da fé, ouça o que eu vou dizer aqui: Jesus não é religião, Jesus não é uma escolha religiosa. Eu não tenho nenhuma religião, não vou escolher Jesus. Não, Jesus é salvação, Jesus é estilo de vida, Jesus é maneira de viver para sempre. Uma vez que você escolhe Jesus, tem que ser para sempre. Nós falamos aqui na Páscoa, né? Jesus falou assim: olha, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, o Pedro está falando assim: bendito seja Deus e Pai. E a primeira coisa que ele fala é que esse Deus bendito havia regenerado a sua vida, né? Ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Ele está lembrando, e está fazendo o povo lembrar que mesmo passando por lutas e aflições e sendo atribulados, eles eram novas criaturas. Não há preço que pague isso, meus amados. Você ter a marca da promessa na sua vida, você ter a marca de ser chamado filho de Deus. E ele começa a relembrar, e ele usa uma expressão dizendo assim: olha, vocês foram salvos por misericórdia, porque ninguém merece ser salvo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Pedro está motivando o povo, e ele diz: olha, bendito seja Deus que nos regenerou para uma viva esperança. E ele fala como é que isso aconteceu. Ele fala por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Nós falamos aqui também na Páscoa que o Maomé, e sem falar mal de religião, o Maomé pode ter tido lá os seus acertos e os seus erros, mas o Maomé não morreu na cruz, o Maomé não ressuscitou. Até hoje você encontra os ossos lá do Maomé, né? O Krishna, o Gandhi e tantas outras pessoas, e tantos pastores e líderes e papas, etc., você encontra os ossinhos lá. Jesus ressuscitou, a morte não pôde detê-lo. Então este poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele é oferecido a nós a partir do momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que Pedro cita aqui que foi mediante a ressurreição
do Senhor Jesus Cristo. E aí Pedro fala assim: olha, Deus, eu não sei onde é que você está aí agora, meu irmão, mas Deus nos chamou para sermos dele e para termos uma esperança que não se mede monetariamente. E olha só, nesta fase aqui, os cristãos ainda não estavam sendo perseguidos exatamente por Roma de forma civil. Eles estavam sendo perseguidos pelos familiares, porque eles deixavam de ser judeus, né? E aceitavam Jesus para serem cristãos. Então, nessa primeira fase, a perseguição era em casa. Nessa fase, alguns que aceitavam Jesus eram expulsos da sua casa. Eles eram perseguidos pelos irmãos judeus, porque eles não iam mais no templo sacrificar e não gastavam e não davam oferta. Entendeu? Então, meus amados, essa perseguição aqui, ela era uma perseguição muito próxima. Eu vou dizer uma coisa para você. Por isso que você precisa estar convicto, porque servir a Jesus, às vezes, é sofrer perseguição. Mas, quando você estiver sendo submetido à calúnia, à perseguição, estiver sendo discriminado, porque às vezes você aceita Jesus, né? A família não te chama mais para jantar, né? A família não vai mais na sua casa. Eu tive um caso já que a mãe disse que ia excomungar o filho, né? Se a mãe excomungar e Deus não, está maravilhoso, porque a Bíblia diz que para servir Jesus em algum momento poderia ter que deixar pai e mãe também. Entendeu o que eu estou falando? Desse desafio de seguir Jesus. E por isso que Pedro queria trazer à memória desses crentes a realidade do que havia acontecido. Tem hora que a gente começa a ser perseguido e a gente é tomado por um desânimo tão grande que a gente começa a perder a noção da obra de Deus na nossa vida. E o crente não pode perder a noção da obra de Deus na vida. Levante a sua mãozinha comigo assim. Eu quero marcar isso no seu coração. Diga: eu não posso, no nome de Jesus, perder a noção da obra de Deus na minha vida. Diga amém. Você entende o que aqui eu estou falando? Quando nós somos apertados e a vida nos aperta, quando nós somos tentados, quando nós somos desafiados, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, nós temos a tendência de perder a noção da obra de Deus na nossa vida. E Pedro estava cuidando desse povo. Tem até um livro teológico que diz que este povo hoje seria chamado de sem teto, sem terra. Esse povo estava espalhado, estava disperso. Mas Pedro estava querendo dizer assim: olha, não percam de vista o tamanho da obra de Deus na vida de vocês. Não percam de vista o que foi que Deus fez por vocês. Por isso que Pedro está falando: olha, vocês foram transformados em herdeiros. Vá comigo lá no verso 4. Olha só. Ele fala assim que Deus nos chamou para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Ouçam o que eu vou dizer. Ter carro é bom, né? Sim ou não? Sim. Ter casa é bom, né? Sim. Ter saúde é bom. Mas tudo isso se desgasta. Não tem jeito. Não tem jeito. Você compra um carro zero, daqui um ano ele já está batendo lá umas coisinhas, né? Quando alguém não bate nele, né? É isso mesmo? A casa. Eu fiz umas reformas na minha casa em 2000.